Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor surgiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Queridíssimas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, há 40 dias atrás estávamos celebrando a vigília pascal. Esse círio que foi aceso naquela noite, representando Cristo ressuscitado, estará aceso até o próximo domingo. Na última missa, próximo domingo, solenidade de Pentecostes, o círio será apagado, será colocado em nossas sacristias, será usado nos batizados e em algumas ocasiões especiais. É o tempo pascal, é a igreja, na sua sabedoria de mãe mestra, que vai nos conduzindo, que vai nos ensinando, que vai celebrando conosco esses mistérios de Cristo, esses mistérios de nossa salvação, que vai fazendo com que a gente, a cada ano, ao celebrar esses mistérios, tome consciência de quanto custou a nossa salvação, de quanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo realmente nos amam, de quanto é importante a gente nunca esquecer da presença de Deus e de que Ele continua vivo, e que cada vez que celebramos esses mistérios na liturgia, essa graça que aconteceu há 2000 anos atrás se renova na nossa vida, enche a nossa vida de luz, de esperança, de força, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E hoje a igreja, nesse penúltimo domingo do tempo pascal,
nos convida a olharmos para Jesus Cristo que sobe ao céu. Jesus, ao ressuscitar, já não pertence mais a esse mundo. Ele está agora na dimensão da eternidade. Diferente, por exemplo, da ressurreição que ele mesmo tinha feito com Lázaro, com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim, aquele jovem, que eles receberam uma nova chance, saíram da morte, mas voltaram para essa vida, e depois um dia morreram, e ainda hoje estão esperando a ressurreição final. Mas Jesus não. No terceiro dia, quando o Pai mandou a força do Espírito Santo, e a humanidade de Jesus, e o corpo humano de Jesus, que estava naquele sepulcro, e sua alma humana, que estava na mansão dos mortos, eles de novo se uniram, e transfigurado pela luz da ressurreição, Jesus entra na glória do Pai. Mas, Frei, Jesus não estava sempre na glória do Pai, enquanto Deus sim, mas ele tinha se feito homem. E hoje, enquanto homem, enquanto nosso irmão, Jesus, que foi elevado à direita do Pai, exaltado como Senhor, ele hoje deixa de aparecer aos seus discípulos, porque nesses 40 dias que celebramos, que estávamos celebrando, nosso Senhor várias vezes, mesmo ressuscitado, mesmo já na dimensão do Pai, ele voltava e comia com os apóstolos. Não que ele tivesse necessidade, porque um corpo glorificado não precisa mais se alimentar, mas para provar que não era um fantasma, não era apenas uma energia, apenas algo que parecesse um ser humano, não, que era ele mesmo. Por isso fez questão de deixar as suas chagas, para dizer, aquele mesmo corpo que foi crucificado pela nossa salvação, que foi sepultado, ressuscitou agora, está na glória do Pai, mas é o mesmo Jesus, só que glorificado, Senhor dos vivos e dos mortos, vencedor do inferno, da morte, de todo o poder do mal. E ele, para dar alguns ensinamentos aos seus apóstolos, para prepará-los para a grande missão de implantar aqui a sua igreja, de anunciar até os confins do mundo o evangelho que eles tinham recebido da parte dele. Ele então aparece várias vezes. Aparece quando eles estão em portas fechadas no cenáculo, com medo. Aparece quando eles estão pescando lá na praia. Aparece a Maria Madalena, aparece aos discípulos de Emaús. Mas hoje, 40 dias depois de sua Páscoa, ele resolve dizer para os apóstolos: agora eu não ficarei com essa aparência humana, mesmo ressuscitado, glorioso, vocês agora não me verão mais dessa forma. Agora eu vou para junto do Pai, não para ficar distante de vocês, mas para duas coisas principais. Primeiro, para mostrar que o destino de cada um de vocês é um dia ir aos céus e viver junto do Pai, junto de mim, junto do Espírito Santo, com os anjos e os santos. E depois
eu cumprirei a promessa do Pai. Qual é a grande promessa do Pai que nós vemos em todo o Antigo Testamento, a começar da primeira página do Antigo Testamento? Qual é essa promessa? O Espírito Santo. Lá no Gênesis, na primeira página da Bíblia, já aparece: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, gerando a vida. Esse Espírito que é prometido várias vezes pelos profetas, como Joel: derramarei o meu Espírito sobre vós, diz o Senhor, diz o Pai, sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Esse Espírito Santo que foi prometido através do profeta Ezequiel, quando o Senhor diz: meterei o meu Espírito em vós, e firmarei com vós uma nova aliança, vos darei um novo coração. Esse Espírito, como nós vimos, poderoso, capítulo 37 do próprio profeta Ezequiel, quando ele, lançado sobre aqueles ossos secos, que representa todo o povo de Deus naquela altura, destruído, ressequido, sem esperança, sem vida, e aquele Espírito Santo, que é aquele sopro do céu, aquele vento de Deus, que vem dos quatro cantos do céu, e que faz com que aqueles ossos se tornem um poderoso exército. Esta é a promessa do Pai, que subindo aos céus hoje, daqui a 7 dias ou a 9 dias, porque liturgicamente vocês sabem que a ascensão do Senhor, como nós vimos também aqui na primeira leitura, ela devia ter acontecido 9 dias, ou seja, na última quinta-feira, devíamos ter celebrado a ascensão do Senhor, mas como é um dia de guarda e quinta-feira não é feriado, a igreja transfere para hoje. Então, 9 dias depois, Jesus vai cumprir essa promessa. Hoje, ele, como vimos na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, São Lucas dizer: foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhe falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes essa ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, que é o Espírito Santo, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós porém sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O Senhor sobe ao céu para realizar essa promessa. E o que isso pode nos ensinar? Que a obra de Deus, meus irmãos, mesmo feita em etapas, ela é completa. Nós estamos finalizando mais um acampamento de oração, fé e milagres. Foi bom, sim ou não? Valeu a pena ter vindo? Graças a Deus, glória a Deus. Mas é apenas o começo, ou é mais um passo que Deus está dando na sua vida. Você precisa continuar a ouvir essa ordem de Jesus. Não se afaste de Jerusalém. Jerusalém aqui é o seu grupo de oração, é a sua comunidade, é a sua vida de fé, é a sua paróquia. Você precisa perseverar,
O cristão não pode ser como uma borboleta que de vez em quando vai no encontro, reza, reza, reza e depois não reza mais nada. O cristão não pode ser aquela pessoa que apenas na sua necessidade procura o Senhor. Temos que procurar o Senhor continuamente, temos que buscar uma vida sacramental, procurar se confessar com frequência, procurar ir à Santa Missa, principalmente nos domingos e dias santos, procurar restabelecer sua vida sacramental. Você que vive em união com uma pessoa sem nenhum impedimento, mas não quer se casar na igreja, como é que você quer o milagre de Deus? Você precisa consertar a sua vida. Você está em pecado, não porque a gente está te julgando, não, porque é uma ordem do Senhor. O casamento não é apenas no civil. O civil é um contrato que você pode se divorciar, separar. Mas o que Deus uniu, o homem, você precisa procurar o sacramento. Quantas pessoas vêm para o encontro desse, são tocadas, mas elas não sentem a necessidade de uma vida nova, de começar uma caminhada mais séria na igreja, de começar a ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, de começar a participar de uma comunidade, de um grupo de oração. O que é que vai acontecer com você? Você vai se esfriar facilmente, esse fervor, essa empolgação passa. Você precisa se unir. Você já notou que quando a gente tira de uma fogueira um graveto, facilmente ele se apaga, o vento o apaga, mas se ele está ali junto com os outros, é muito mais difícil apagá-lo, sim ou não, meus irmãos? Sozinhos, facilmente a gente recua na fé, a gente não cresce. Por isso você precisa estar na fogueira, precisa se unir. Quando 2 ou mais estiverem reunidos e unidos em meu nome, eu estou no meio deles. É bonito, como a gente viu hoje, que Jesus sempre se unia com seus apóstolos e fazia uma refeição. Que refeição é essa? A Eucaristia. Um cristão que não vive centralizado na Santíssima Eucaristia, ele não vai crescer espiritualmente, melhorar a sua devoção a Nossa Senhora. Olha, meus irmãos, só um parênteses aqui. Vocês, quando começou esse ano, o Senhor falava de tantas dificuldades que a gente ia passar. E estamos passando bastante dificuldade, sim ou não? Quem tem passado momentos tão difíceis aqui? Nem é preciso, a gente olha para o mundo, a gente vê também quanto todos estão passando. Mas muita coisa foi mudada, muitos castigos não vieram sobre o Brasil. Sabe por quê? Esse rosário do Frei Gilson, milhões de pessoas rezando. Que bom! Tudo pode ser mudado pela força da oração. Quantas pessoas, você imagine o que é isso? Eu vou perguntar a você. Imagine se há 2, 3, 4 anos atrás eu perguntasse para você. Imagine 1 milhão de pessoas, inclusive muito jovens, acordando 4 horas da manhã para rezar o quê? O rosário. Você acreditaria? Eu tenho certeza que você dificilmente acredita, mas Deus tem feito isso. Isso é um grande milagre, isso mudou muita coisa. Por isso o convite é: volte à oração. O Senhor subiu ao céu, ou seja, Ele já fez a parte dEle, Ele cumpriu a missão dEle até o final, deu todas as ordens. E ainda mais, Ele derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja. E olha a beleza do que é quando a gente, movidos por esse Espírito Santo, se coloca em oração. Mas é preciso você não parar só nesse encontro. É preciso você ter uma vida
mais perseverante, mais em comunidade. Olhe, meus irmãos, temos muito cuidado com esse fenômeno que cada dia está pior. O isolamento, o individualismo. Sim ou não, meus irmãos? Eu tenho certeza que os padres concordam comigo. Principalmente depois da pandemia, como é difícil reunir o povo na igreja, não é, padre? As pastorais, ninguém quer compromisso. As pessoas, quando muito, vão à Santa Missa e logo correm, cada um no seu mundo, cada um no seu celular, na sua tela, ali com seus compromissos. E a gente vai se isolando e o tempo vai passando. Ninguém se salva sozinho. Diga para o seu irmão: sozinho você não vai dar conta. Procura pessoas que queiram o céu, que queiram caminhar. Volte para a igreja, volte para a comunidade. Caminhe com seus irmãos. Sozinho a gente se cansa, o inimigo nos vence fácil. Muito importante isso. Quando Jesus reuniu os apóstolos, eles ficam ainda pensando em sinais, em tempos. Eles perguntam assim: Senhor, é agora que vais revelar, que vais manifestar o reino a Israel? Ou seja, eles estavam preocupados com os sinais, com o mundo, com a glória de Israel. Eles queriam que Deus resolvesse os problemas políticos dele, que resolvesse as questões políticas, econômicas. Quantos de nós queremos realmente um mundo melhor, mas a gente fica com essas ilusões, o que é que vai acontecer, e a gente tão preocupado com as coisas do mundo, e só pensando que ao conhecê-las, ao saber das coisas, das novidades, das notícias, a gente vai estar preparado. Quer ajudar o mundo? Quem quer ajudar o mundo a ser bem melhor? Quem quer de verdade? Começa de si. Comece uma vida de oração. Comece encontrando seu lugar na igreja. Comece a viver uma vida sacramental, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Sai desse isolamento, sai dessa espiritualidade onde você só procura resolver seus problemas. Se torna uma pessoa generosa, se torna um servidor. Quantas doenças, quantos males seriam evitados se a gente fosse pessoas missionárias, fôssemos pessoas mais generosas. Você anotou quanta gente tem dificuldade de visitar uma pessoa doente, sim ou não? De rezar no terço, na casa de uma pessoa que está passando, uma família que está passando uma prova. Comece a fazer comunidade, comece a rezar, comece a levar as pessoas para Deus. Cuide das outras famílias, Deus cuidará da sua família. Quem quer a conversão da sua família? Não adianta estar só você naquele desespero. Você tem que dar testemunho para a sua família que a gente cuida dos outros e Deus cuida dos nossos. Eu entendi isso quando eu deixei minha casa para ir para o seminário. Eu tenho 15 irmãos, imagine. A maioria casado, sobrinho a rodo. Lá em casa, quando se reunia, a gente abria a geladeira, tinha menino. O fogão tinha menino, a torneira saía menino. É muita gente mesmo. Agora você imagina se eu ficasse só cuidando da minha família. O Senhor me ensinou desde o começo: cuide dos meus, eu cuidarei dos teus, meu filho. Eu te prometo que nenhum da sua casa vai se perder. Só vai se perder se ele quiser. Aí se ele quiser, nem eu, nem você, nem ninguém pode empatar, porque é a liberdade humana. Mas no que depender de mim, diz o Senhor, nenhum da sua casa se perderá. E agora ele disse: agora eu quero que você cuide das famílias dos outros. Muitas vezes eu vou a João Pessoa, que é onde tem a maior parte da minha família. Não consigo nem visitar um dos meus irmãos, nem na casa, porque tem tantas pessoas, graças a Deus, para visitar, para atender, para rezar, para levar para Deus. E eles já sabem, eu os amo, rezo todos os dias por ele,
mas eu cuido dos outros, aqueles que Deus quer que eu cuide. Claro que Deus não chamou vocês todos para uma missão tão específica como ser sacerdote, mas dentro das dimensões da sua particularidade, você precisa cuidar dos outros, senão você vai adoecer. Sabe aquelas mães que cuida tanto, quer proteger tanto aquele rapaz, que ela diz o menino dela, mas o menino dela já tem 40 anos, nunca cresce, porque ela é só apavorada e quer oração, e naquela coisinha tudo, e nhanha. Vá cuidar de tanta gente, deixa esse cabrão viver, deixa ele cair um pouquinho, quebrar a cabeça e voltar para Deus, sentir necessidade de Deus, porque você está fazendo o papel até de Deus. Sabe por que ele não reza? Porque ele sabe que você vai rezar por ele, e ele precisa ter uma experiência de Deus. O pai do filho pródigo deixou ele ir embora, ficou rezando e esperando, até um dia que ele voltou, não foi atrás dele não. Você precisa confiar em Deus, e precisa viver uma vida de fé. Eu sei que não é fácil, mas é o necessário. Persevere, ame, sirva, saia dessa vidinha boa, dessa vidinha sossegada. Isso não leva para o céu. A vida é cheia de desafio, é preciso a gente amar, trabalhar, é preciso a gente acordar para a vida. Morreu de quê? De saúde. Tanta saúde que terminou morrendo. Ai, por isso que vem tanta depressão, tanto vazio, porque está faltando amor, está faltando serviço. Digo isso não é para humilhar ninguém. Penso e entendo as dificuldades de cada pessoa, mas Deus está lhe chamando para ir além, para amar, para sacrificar, para ver além das suas necessidades e opções. Jesus fez tanto por nós, deixou aqui a igreja, agora é conosco, o seu Espírito vem nos ajudar. Eu conheço tantas pessoas de uma timidez tão grande, que começaram a rezar, a se entregar a Deus. Hoje são instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Quem aqui acredita que o Espírito Santo pode transformar a sua vida e a vida de tantas pessoas? Então deseje, queira fazer o bem, queira ser um instrumento de Deus. Saia desse pequeno mundo, saia desse medo, dessa ostra, desse isolamento. Tem dificuldades quando a gente começa a participar da igreja? Tem pessoas difíceis, sim ou não? Tem ingratidão, mas tem tanta bênção. Quem é casado aqui, levante a mão. Se você fosse se levar só pelas dificuldades, você estaria casado agora? Tem tanta coisa maravilhosa. Começar dos seus filhos. Quem ama os seus filhos aqui? Se não fosse aquele marido tão abençoado, você não teria aqueles filhos não, você tinha outros. Por isso que você, mesmo às vezes com raiva, você tem que abençoar a vida do seu esposo, da sua mulher, porque os seus filhos é a união de vocês dois. Sua família, mesmo com tantas dificuldades, vale a pena lutar por ela. Mas vale a pena lutar também pela família de Deus, pela igreja. Rezar pelos sacerdotes. Vocês estão vendo, de vez em quando dá uma paradinha, daqui a pouco começa a perseguição. Eles pegam um sacerdote e acaba com ele. Sim ou não? Às vezes com um escândalo, é verdade, com as nossas fraquezas. Mas quem aqui reza todos os dias pelo sacerdote, de verdade? Só levante a mão, porque Deus está vendo, de verdade. Quem aqui precisa rezar todos os dias pelos padres? Eu fico pensando, se você que é leigo, passa por tantas dificuldades, imagina o que um padre passa. Se o demônio quer tanto derrubar você, porque derrubando você, derruba a sua família, estraga a vida de tanta gente. Imagine
Quanto demônio quer derrubar um padre, principalmente um sacerdote que se dedica a Deus. Olha, quando começou o rosário, começaram aquelas perseguições contra o Frei Gilson, se lembram? Do canal deles. Nossa comunidade Mel de Deus, vamos rezar, oferecemos toda a quaresma, todas as nossas orações também pelo ministério do Frei Gilson. Porque é uma bênção de Deus, tem alcançado tantas vidas. Meus irmãos, nós precisamos assumir a igreja. Vocês leigos precisam rezar. O sacerdote não é um super-herói, não nasce do céu. É filho de uma família, tem uma história, tem suas lutas, mas doou sua vida pelo Evangelho. Precisa de oração, não precisa da sua crítica, precisa da sua oração, da sua intercessão. Tem muito padre difícil, é verdade. Tem uns que só a misericórdia de Deus 7 vezes indo e voltando. Mas tem tanto padre bom que precisa da nossa oração, do nosso apoio. Sim ou não, minha gente? Rezemos, rezemos. Essa é a grande mensagem do final desse acampamento, do final da missão de Jesus aqui na terra. Agora é com vocês. Nós padres, os bispos, o Papa. Que bênção de Deus esse Papa Leão XIV, sim ou não? Vamos bater uma grande salva de palmas, o Santo Padre, o Papa. Toda a imprensa dizendo isso e aquilo, e Deus escolhe justamente um homem tão bom, tão humilde, tão humano. Um homem que se emociona, um homem que a gente vê que ama gente, que ama as pessoas de verdade. Mas precisa da nossa oração. Quem está rezando aqui todos os dias deve rezar pelo Santo Padre. Diga, eu vou rezar em nome de Jesus. Frei, o que isso tem a ver com o meu milagre? O Senhor vai ver que você não é um egoísta, que você não quer só a cura daquela pessoa que você ama, ou a sua cura, que você é igreja, que você é parte de um corpo. Jesus vai ver a sua generosidade. Quem quer ser sempre abençoado aqui pelo Senhor, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa de dar esmola, sentir a dor do outro. O que o outro vai fazer com aquela esmola não depende muito de você, nem dele, nem de ninguém. O que Deus está pedindo é que você ame, que dê uma alegria, dê de todo o coração. Se ele não lhe agradecer, melhor para você, porque Deus vai agradecer. Nem um copo d'água ele vai deixar de retribuir. Seja uma pessoa boa, generosa. Como é terrível uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nela, uma pessoa que explora a outra pessoa, que tira tudo que aquela pessoa pode lhe dar, mas ela não sente a dor do outro, ela não se coloca no lugar. Nós temos uma geração muito perversa, uma geração que não tem misericórdia, uma geração cheia de dodóis. Você não pode falar nada, pode dizer nada, que eles já te odeiam, mas eles são cheios de direitos, eles não querem saber de ninguém. É uma geração muito egoísta, sim ou não, meus irmãos? No meio dessa geração, sejamos cheios do amor de Deus, sejamos pessoas generosas e boas. Sejamos pessoas perdoadoras. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Dê um testemunho de Jesus. Mostre para o outro quanto Jesus fez na sua vida. Peça a força do Espírito Santo. Fiquemos de pé. Vem, Espírito Santo de Deus. Jesus, o Senhor que subiu hoje ao céu, manda de novo sobre nós o Teu Espírito Santo. Sela-nos com a força do alto. Espírito Santo de Deus, enche-nos de amor, de perdão, de força, de vontade de servir, de humildade, de alegria. Liberta-nos de nós mesmos, desse egoísmo. Tira-nos dessa cegueira que impede-nos de ver as necessidades do nosso irmão. Faz-nos pessoas livres. Levante alto as mãos, bem alto. Cantemos.
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ninguém pode querer por você, só você, só quem quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Clama, clama o Espírito, vem, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, canta, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.